que é a questão do apego que a gente tem pelas coisas. O que acontece? Segundo Buda, que era Siddhartha Gautama, existem vários Budas ideológicos, mas o Buda original, que foi o primeiro Buda, que é Siddhartha Gautama, ele era um príncipe. E o que aconteceu? Ele cresceu num castelo onde o pai dele fez de tudo para ele nunca ter acesso a nada de negativo. Então, por exemplo, neste castelo, o que acontecia? Não existia pessoas velhas, não existia pessoas doentes, não existia pessoas com deficiências físicas, e tudo ao redor era tudo organizado. Imagina dentro de um palácio, tudo feito da forma mais perfeita, de maneira que ele só visse as coisas boas da vida. E assim ele vive durante toda a infância até a adolescência. Ele se casa, né? Os príncipes se casavam cedo, acho que ele tinha 15 ou 16 anos, se casou, e ele sempre teve essa vontade de sair do castelo e conhecer o mundo fora do castelo. Só que o rei nunca deixava. E o próprio rei, o que ele fazia? Ele usava recursos de maquiagem, tudo que ele podia para não demonstrar que ele estava envelhecendo. O rei se maquiava para o próprio filho não perceber que ele estava envelhecendo. Depois de casado, ele já tinha um filho, e aí ele falou: pai, não é possível, quando que você vai me deixar conhecer o meu reino, né? Conhecer o reino fora do palácio, fora dos muros. E com muito custo ele conseguiu convencer o rei a deixar que ele saísse. Só que o que o rei fez? Ele organizou uma caravana, uma excursão, para passar por algumas ruas da cidade, mandou que os soldados preparassem essas ruas. Então todas as pessoas velhas, as pessoas aleijadas, as pessoas doentes foram retiradas dessas ruas onde iria passar o cortejo. Mas Buda já, que é Siddhartha Gautama, até então ele não era Buda ainda, ele, vendo as situações que estava acontecendo, o que foi que ele fez? Ele pegou e combinou com um servo que ele iria, durante esse cortejo, fugir do cortejo para ver o resto, porque ele percebeu que o pai tinha preparado as coisas, ele queria saber o que o pai estava escondendo dele. Isso aconteceu durante esse cortejo. Buda sai do cortejo, consegue enganar os guardas e entra por uma rua. E assim que ele entra por essa rua, ele se depara com uma pessoa velha, uma pessoa idosa, um ancião, que a gente pode dizer assim. O que aconteceu? Ele fala para o servo: servo, o que aconteceu com essa pessoa? Por que essa pessoa está desse jeito? O servo pega e fala para ele assim: ele é uma pessoa idosa, uma pessoa que já viveu muitos anos. Ele fala: mas eu nunca vi ninguém assim, cheio de rugas, desse jeito. Por que aconteceu isso? O servo fala para ele: todas as pessoas vão ficar assim. Aí o Buda fala: mas os príncipes também vão envelhecer? E aí ele diz: sim, os príncipes também. E o rei também vai envelhecer? E ele fala: sim, meu mestre, o rei também vai envelhecer. Eles continuam andando. Durante essa caminhada, lá na frente, Buda vê uma pessoa que estava doente, cheia de chagas pelo corpo, e ele fica horrorizado. Meu Deus, o que aconteceu com essa pessoa? E o servo fala: é uma pessoa que está doente. Aí ele fala: mas como? O que é isso? O que é doença? Aí o servo explica: as pessoas durante a vida, elas adquirem, né, passam por doenças, por problemas. Mas isso acontece com os príncipes também? Ele pergunta. E o servo diz: sim, meu amo. E com os reis também? Sim, meu amo. E aí ele fica horrorizado e continua andando. Um pouco mais à frente, estavam chegando próximo do rio, e aí ele vê uma pessoa que tinha morrido. Tem a tradição, né, lá na Índia, eles põem a pessoa numa espécie de uma mesa, vamos dizer assim, em volta por madeiras e tal, e a pessoa fica ali. Depois eles pegam essa madeira, colocam no rio, e às vezes tem uma pessoa, um arqueiro, que joga uma flecha e aquilo se incendeia. Vocês já devem ter visto isso em algum filme. E aí ele vai perto daquela pessoa toda dura, parada, e ele fala: o que aconteceu com ele? Ele não está dormindo, ele não se mexe. E aí o servo fala: ele morreu. Como assim ele morreu? Ele morreu. O ser humano vai vivendo, envelhece e um momento morre. E aí, diante de tanto sofrimento, Buda fica totalmente revoltado. Ele decide internamente
que ele ia buscar uma forma de acabar com os sofrimentos do ser humano. O que ele faz? Ele volta para o palácio, pede para o pai que ele queria sair, o pai não autoriza, e Buda decide fugir do castelo. Ele abandona o castelo, foge durante a noite, largando a esposa e um filho que ele tinha. Então, você vê aí, já começou a maior prova do desapego. Imagine como deve ter sido difícil para ele largar a esposa e um filhinho. Mas ele vai, e aí ele fica durante mais de 20 anos andando, buscando sábios, buscando todas as pessoas que possam passar alguma informação para ele que ele então consiga descobrir como se livrar do sofrimento. Não ele, a humanidade. Ele continua nessa jornada, passa por vários anciões, aprende várias técnicas de meditação e um monte de coisa. E chega ao ponto dele quase morrer. Quando ele está nesse processo de quase morrer, ele vê uma barca passando por um rio, e aí tinha um mestre ensinando um discípulo a tocar um determinado instrumento musical. Não sei se era cítara ou algum outro instrumento de lá. E aí ele escuta o mestre ensinando para o discípulo. O discípulo estava tocando e o mestre fala: veja bem, se você está tocando e você apertar demais a corda, quando você tocar, a corda vai quebrar. Se você afrouxar demais a corda, quando você tocar, o som não vai estar bom. Então você tem que achar o ajuste perfeito, onde o som fique nítido, mas você não arrebente a corda porque forçou demais. E nesse instante, como que vem uma consciência para Buda, e ele entende que tudo está pelo caminho do meio. O que é o caminho do meio? É sem extremos. Então, aquela história que a gente fala, se você vai segurar uma coisa na mão, você não pode apertar demais, porque vai escorrer entre seus dedos. Você não pode abrir demais, porque pode voar e você vai perder aquilo. Então, ele descobre algumas coisas. Primeiro, o caminho do meio, o reto caminho, ou o ócuto caminho. O que é isso? É você ter bom senso, é você analisar as coisas com essa reflexão de não levar os extremos nem para um lado nem para o outro, que também na cultura indiana é conhecido como Dharma. O que é o Dharma? Imagine que você tem uma pista, um caminho, e você está andando no meio desse caminho, você está no Dharma. Quando vem o karma? Quando você começa a desviar do seu caminho, aí você vai para o canto da pista, não tem o guarda-reio? O guarda-reio é o Dharma que te bate para você voltar para o caminho. Né? São as coisas que você tem que fazer. Quando você está no caminho, você está no Dharma, você está no bom senso, as coisas tendem a ser mais fáceis. A segunda coisa que Buda descobriu foi que a maioria do sofrimento da humanidade está pelo apego. A gente se apega a pessoas, a gente se apega a coisas, a gente se apega a situações e a gente se apega a emoções. Então, esse apego faz com que a gente sofra. Então, você imagina, você tem uma situação financeira, por exemplo, e você perde essa situação. E a pessoa sofre, sofre, sofre. Por quê? Porque perdeu uma condição financeira. Você tem uma pessoa que você ama, essa pessoa morre. Ou você se separa. Você sofre por quê? Porque você está apegado àquela pessoa. A coisas, tipo, você tem uma determinada coisa, em algum momento da vida essa coisa se quebra ou é tirada de você e você sofre. Então, tudo se resume ao apego. Só que a gente tem que entender o quê? Quando nós... A única certeza que nós temos na vida, qual é? Que esta vida, né, a nossa essência divina, ela é eterna, a gente nunca vai morrer. Mas essa matéria vai morrer, vocês concordam? Um momento vai deixar de existir. E essa é a única certeza que nós temos na vida. E quando a gente morre, o que você vai levar além da sua essência? Nada. Não vai ter nada, ninguém vai morrer junto com você. Até eu vi outro dia um TikTok, uma pessoa falando assim, o tema era assim, ela falava assim, nossa, fulano falou para mim que se eu não mudar meu jeito, eu vou morrer sozinha. Aí ela falou, eu nunca vi ninguém ser enterrado junto com ninguém, todo mundo morre sozinho mesmo. E é mais ou menos isso, a gente não vai levar ninguém,
para o nosso funeral, né? Tipo, junto com a gente para o caixão, você não vai levar bens, você não vai levar nada. Jesus dizia isso. Não se preocupem em juntar tesouros na terra, e sim de juntar tesouros aonde? No reino de Deus. E onde é o reino de Deus? Dentro de nós. Então é nesse lugar que a gente tem que se preocupar em edificar a nossa casa, edificar os nossos sentimentos, os nossos pensamentos nesse lugar, porque todo esse resto é passageiro. Então, quando você está muito apegado a todas essas coisas, são grandes motivos de sofrimento. Qual que é a dica que eu vou dar? Se você está muito apegado a uma pessoa, a uma situação, qualquer coisa que está te trazendo sofrimento hoje, pensa, se hoje for o último dia da minha vida, se esse for o meu último minuto de vida, isso seria importante para mim? Faça essa reflexão. Quando você pensa, lembra que eu falo sempre, viva o agora. O agora é tudo que a gente tem. A gente não sabe se vai estar vivo daqui a um segundo. E você está apegado com uma situação financeira, com uma pessoa, com uma coisa, com um objeto, com um animal que é finito. Tudo que está aqui no plano manifestado é finito. A única coisa que é infinita e eterna é nossa essência divina. É a parte de Deus que habita em nós. E é isso a única coisa que quando a gente morrer, a gente vai levar. Vocês entenderam com relação a essa questão do apego? Como é importante a gente desapegar e dessa forma diminuir ou acabar com o sofrimento? E aí, por que a gente está falando de sofrimento? Porque é exatamente o sofrimento que nos traz o quê? Os sentimentos negativos que abaixam a nossa frequência e que faz com que a gente fique vibrando num campo que só atrai coisas negativas para a gente. Então, quando a gente ressignifica os sentimentos negativos do passado, a gente eleva a nossa frequência. Quando a gente começa a criar uma consciência mais elevada, nos conectando com a nossa essência divina, lembrando que é aqui que a gente tem que edificar o nosso reino e não no exterior, automaticamente a gente está com a nossa frequência elevada, fazendo os comandos de programação que nós vamos fazer agora, a gente mantém essa frequência. E aí lembra que Jesus falou? Buscai primeiro o reino de Deus e tudo mais vos será acrescentado? Não quer dizer que a gente tenha que viver numa situação de miséria, numa situação muito pelo contrário. Quando você se conecta com essa essência, quando você edifica o reino que está dentro de você, automaticamente tudo, porque Deus já nos deu tudo. Nós temos potencial para tudo. Nada que a gente queira desse plano material a gente não vai conseguir. Se você tiver com a sua frequência elevada, se você entender como funcionam as leis divinas, você consegue tudo, porque Deus já disse, tudo vos será dado em abundância. Na verdade, tudo eu te dei em abundância. Nós já somos a imagem e semelhança de Deus. As pessoas às vezes falam, eu preciso disso para ser alguém na vida. Você já é alguém. Você é a pessoa mais importante que existe. Você já é alguém, você pode tudo o que você quiser. Tudo. É só se conectar com a sua essência, é só entender quem você é. Você é parte de Deus, você pertence a Deus, Deus faz parte de você, Deus está em tudo. Essa energia divina que está dentro de você, está numa planta, está no ar, está em tudo. Você não necessariamente vai ver. Eu sempre gosto de dar esse exemplo da energia elétrica. Você pode ficar falando de energia elétrica, falando, você sabe que ela existe, que ela está em tudo. Mas se você não for lá e apertar o interruptor, o que vai acontecer? Não vai ter luz. A mesma coisa a sua essência, ela está dentro de você, Deus está dentro de nós. Mas se você não se conectar com Ele, não abrir, né, essa janela para entrar a luz, ou não apertar o interruptor, você não vai ter acesso a essa luz. E a partir do momento que você entender isso, e focar nisso, o que vai acontecer? Você vai conseguir realizar todas as coisas. Por quê? Porque você está conectada com a fonte. E você, assim como eu, todos nós somos co-criadores. Podemos criar tudo, mas a gente tem que entender o que realmente importa, que é estar conectado com a nossa essência divina, que é buscar o reino de Deus. E o reino de Deus está dentro de nós. Gente, por favor, se vocês gostaram desse conteúdo, compartilha, envia para outras pessoas. Tchau, gente. Até amanhã.